Pessoal, é com saudosismo que eu me dirijo até as ruínas aqui da casa do meu avô materno, na comunidade do Icó, Icó de Cima, zona rural de Triunfo, extremo oeste do nosso município. Para abordar um assunto que me traz saudosismo, haja vista a minha intensa ligação familiar, o meu passado familiar, a minha construção familiar tem a ver com isso que eu vou falar agora. Estou falando da casa de farinha, da produção de farinha de mandioca aqui do Icó, considerada por décadas e mais décadas como a melhor farinha da região. Em épocas onde o sistema agrícola do nosso município ele estava mais equilibrado, nós tivemos o auge da produção de café, da produção de farinha de mandioca e fécula, também chamada de goma, e a produção de rapadura e os demais derivados da cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, saiu de cena o café e a mandioca, ficando apenas a cana-de-açúcar e seus engenhos, que mais posteriormente deu espaço à modernização que transformou os engenhos em fornalhas de açúcar, principalmente na região onde hoje é município de Santa Cruz da Baixa Verde, dando-lhe inclusive àquele município o título de capital da rapadura. Mas voltando para a produção de farinha de mandioca, né, eu estou aqui na casa de farinha do meu avô, José Ferraz, o pai da minha mãe, né, e aqui eu vou trazer para vocês um relato, também um pouco de desabafo da história familiar no eixo da produção dessa farinha. Então, por muitas décadas, como eu disse, quando você chegava na Feira Livre de Triunfo, se perguntava se o cliente, o freguês, como a gente diz aqui, perguntava: essa farinha é do Icó? Porque se fosse do Icó, ela era bem mais valorizada. Inclusive, os produtores de outras localidades eram obrigados a baixarem o preço do produto se eles fossem competir com a farinha aqui do Icó, né? Então, isso em épocas passadas, todas as famílias, além da cana-de-açúcar e do cultivo anual, que é o feijão e o milho, dedicavam boa parte de sua propriedade ao cultivo da mandioca, justamente para a produção de farinha. Essa mandioca, essa produção do Icó e adjacências, era beneficiada principalmente nas casas de farinha aqui do Icó de Cima, cabendo destaque para a casa de farinha mais antiga, que era de Seu Sérgio, que era considerado o patriarca aqui da comunidade, né? E depois a casa de farinha de Deza, casa de farinha de Luiz Góes, e aqui uma das mais novas que eu digo, mas que já tem muito mais de cinco décadas, né? A casa de farinha de Zé Galego, como era chamado o meu avô José Ferraz, né? Então quem me conhece sabe o quanto que eu já falei dessa casa de farinha. E com saudosismo eu lhes apresento a casa de farinha de Zé Galego, o espaço onde esse homem produzia farinha, acolhia os produtores, os demais produtores da região. Veja, aqui está o forno. Então toda a produção da região passava por essa casa de farinha, trazida nesses cestos aqui que nós chamamos de caçoar, cestos feitos a partir de um cipó que só dá aqui na região do Brejo, fabricado por poucas pessoas. Hoje mesmo apenas uma família detém ainda essa arte de fabricar esse objeto aqui, que é a família Balaio, né? Então a mandioca era trazida nos lombos dos animais, nesse recipiente, vamos chamar assim, até aqui, nesse chão aqui, as mulheres ficavam, aquela farra, mulheres e crianças raspando a mandioca, aqui a gente de rapar a mandioca, né? E depois de rapada, a mandioca vinha aqui para o motor. Lembro-me muito do meu avô fazendo o processo de cevar a mandioca, que é moer a mandioca. Aqui embaixo ia caindo a massa, e a massa daqui era colocada em sacos. Eu vou mostrar aqui para vocês os sacos. Os sacos são esses, né? E aqui nesses sacos, essa massa era prensada, aqui na prensa, onde se separa a massa da manipoeira. A manipoeira é um líquido tóxico que tem na mandioca. Lava-se a goma, o resto peneira-se a farinha, a massa aqui, e depois vem aqui para
para o forno. Então são muitas lembranças e recordações. Desse forno aqui, muitas famílias tiraram seu alimento. Se alimentavam com a farinha e o excedente vendiam, trocavam por outros produtos. Infelizmente, após o declínio dessa agricultura, hoje em dia nós não temos mais essa produção tão acentuada no nosso município. Vale dizer que ainda temos potencial para investir, falta apenas oportunidade.